Olho no voto, olho na Band. Agora eu recebo aqui a candidata a prefeita de Campo Grande pelo União Brasil, Rose Modesto. Candidata, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Bruno. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Com certeza. Um espaço importante que a TV Guanandi, afiliada da Band, abre para que a população possa ouvir um pouquinho, né, dessa nossa entrevista, perguntar aqui para a senhora, enquanto candidata a prefeita de Campo Grande, de alguns pontos, alguns problemas que a capital enfrenta, quais são os seus projetos aí, caso eleita. Lembrando que o nosso tempo da entrevista é de 15 minutos e passa a ser contado a partir da sua primeira resposta. Ótimo. Candidata, você menciona que a saúde é uma prioridade e propõe mutirões para zerar as filas de cirurgia, né? Isso seria, a gente sabe que seria uma medida paliativa a curto prazo. Sim. O que de fato a senhora pensa como para resolver o problema da saúde pública em Campo Grande para que não precise ser realizados mais mutirões? Seu tempo começa a ser contado a partir de agora. Ótimo, Bruno. Bom, primeiro dizer, cumprimentando todos vocês que estão nos assistindo, a saúde é o maior problema de Campo Grande hoje, apontado pelos moradores da nossa cidade. Por onde você anda, nas 7 regiões, nos mais de 930 bairros de Campo Grande, todas as pesquisas que nós fizemos, as pessoas falam que a saúde é o maior problema. Depois vem seguida de infraestrutura, falta de asfalto, transporte público, falta de vagas nas EMEIs, enfim. Saúde, a gente precisa primeiro reduzir a fila, Bruno. Hoje tem 70 mil pessoas esperando ou por uma cirurgia, ou por uma consulta com um médico especialista, ou para poder tentar fazer um exame. Quando eu falo do mutirão, é porque essas pessoas que estão nessa fila não aguentam mais esperar. Se for no ritmo normal, né, para você ir atendendo dentro da rede pública de saúde, seria aí uns 6, 7 anos para a gente conseguir atender quem já está hoje esperando. Então, nós vamos operar essas pessoas, fazer as cirurgias, são 17 mil cirurgias hoje reprimidas dentro dos hospitais que já existem. São 8 hospitais em Campo Grande. Nós vamos repactuar os leitos para poder ter condições de internar essas pessoas e poder realizar os procedimentos que precisam ser feitos. A mesma coisa serão com os exames. Fazer os exames, mutirão de exame, para que o paciente tenha condições, gente, de poder ter o diagnóstico fechado da sua doença e poder tratar. Mas falando de saúde para a gente resolver e não precisar mais deixar essas filas quilométricas que vem acontecendo em Campo Grande. Os postos de saúde, as 74 unidades que existem, que é a saúde primária, Bruno, precisa funcionar com médico, né, com enfermeiro, com todos os profissionais de saúde que existem, os agentes comunitários, a gente diminuir o déficit que tem. Hoje falta agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, para poder atender toda a população. São esses profissionais que trabalham na atenção primária, que é a saúde preventiva, que pode resolver o problema ali mesmo no postinho de saúde, sem ter que ver a doença, né, acabar evoluindo, porque às vezes não falta o atendimento. Falta um remedinho para controlar a pressão, falta um remédio para quem precisa controlar o diabetes. Infelizmente, quando falta remédio, as doenças podem se complicar. E é quando as pessoas precisam ou de ir para um leito de uma UPA ou ir para um leito do hospital. Então, a nossa ideia é melhorar a quantidade de servidores dentro dos postos de saúde, não deixar faltar remédio, não deixar faltar médico. Assim a gente consegue verdadeiramente reduzir filas e não precisar mais fazer mutirões em Campo Grande. Candidata, falando a respeito de UPAs e CRs também, né, que são essas unidades de urgência. Centro regional. Isso. A gente sabe que existe uma demanda, apesar do Ministério, a portaria do Ministério da Saúde, não obrigar que as UPAs tenham, por exemplo, exames como exames de imagem, como tomografia, raio-x, isso acaba sendo sobrecarregado nos hospitais. Então, a pessoa que é atendida na UPA, ela precisa ir para um hospital, né, para fazer esse exame. A senhora pretende também equipar essas unidades, a rede de saúde, com alguns exames de imagem, por exemplo? Com certeza, Bruno. Nós temos nosso projeto, primeiro da telemedicina. Nós vamos montar 14 gabinetes, né, de telemedicina dentro de UPAs, unidades básicas de saúde. Não precisa construir prédio, né? É usar o que já existe, só equipar, para a gente poder, além de ter uma consulta com os médicos especialistas que vão estar dentro desses gabinetes da telemedicina, uma central
de especialidades que nós vamos montar em Campo Grande para poder conectar com todos os postos de saúde e o paciente não precisar mais ficar esperando pela consulta com o médico especialista e, ao mesmo tempo, nós vamos montar com os equipamentos. Olha só o que aconteceu. Campo Grande hoje, o que existe de máquinas, né, de imagem, na grande maior parte do tempo essas máquinas estão paradas, Bruno. Elas estão estragadas. Isso eu ouvi dos próprios técnicos que trabalham com radiologia. Aí estragam a máquina, às vezes fica 6 meses ou até 1 ano para conseguir ir lá arrumar, para conseguir uma licitação, para poder fazer esse aparelho funcionar de novo. Hoje, Campo Grande já tem condições, por exemplo, além de adquirir os seus maquinários próprios, de poder fazer um aluguel dessas máquinas e colocar para funcionar de imediato. Se a gente conseguir montar as 14 pontos, né, que está dentro do nosso plano de governo, e nós vamos fazer, colocando aparelhos de imagem, descentralizando por região, não precisa ter em todas as UPAs ou em todos os postos de saúde. Nós vamos colocar regionalizado, 14 pontos montados, que custaria para nós aproximadamente 30 milhões para a gente poder montar tudo isso e as pessoas teriam o acesso à realização tanto da consulta com o médico especialista, como também para poder fazer os seus exames. E como eu disse, gente, saber qual é o diagnóstico que o paciente tem é o caminho para você tratar as doenças. Isso está dentro do nosso plano de governo, já sei quanto é que custa e vou dizer mais, Bruno. A gente precisa fazer uma discussão dos bons projetos que nós vamos apresentar no Ministério da Saúde. Campo Grande hoje perde muito por falta de uma gestão competente. Não adianta só ter o dinheiro se você não sabe administrar o dinheiro, é o que está acontecendo aqui. E se você também não tem uma equipe preparada para poder fazer bons projetos. Vou buscar dinheiro em Brasília no Ministério da Saúde, vamos fazer uma economia, deixar de gastar o dinheiro público que é de você, viu? É o seu dinheiro que está aí me assistindo neste momento, que você que é o contribuinte, que paga os seus impostos. Vocês pagam os impostos, quem administra é a prefeita e a equipe dela. Se essa administração, se ela não tem transparência, se o dinheiro não chega onde tem que chegar verdadeiramente, está acontecendo em Campo Grande. Faltou remédio e ainda continua faltando, não consegue fazer exame, não consegue fazer cirurgia e não consegue sequer buscar as parcerias, tanto com o governo federal como com o governo do estado, para poder ajudar a resolver a sua vida que hoje sofre por falta de atendimento. Candidata, a senhora falou a respeito até de transparência. Em relação a um assunto que a senhora tem apontado bastante durante essas eleições, e inclusive no debate eu acompanhei ontem, foi falado sobre folha secreta. Né? O que a senhora pretende realizar para dar de fato transparência? E eu percebi que a senhora também criticou em relação à questão de salários altos na administração. É um assunto importante a gente debater, embora a candidata Adriane tenha tentado na justiça. É a segunda vez que ela tenta, né? Na primeira vez o juiz derrubou, né, a liminar, ela tentando me impedir, tentando me calar de falar sobre esse assunto. O que é a folha secreta? A folha secreta, ela é uma relação de pessoas que hoje estão aí trabalhando na prefeitura, pessoas que a própria prefeita decide para quem é que vai os super salários. Ou seja, o servidor tem o salário dele já, que já seria o justo e que é legal, mas além do salário, tem outras remunerações que não aparecem no site de transparência. Segundo o Tribunal de Contas, foram mais de 386 milhões, por isso que o Tribunal de Contas, e não foi a prefeita que procurou o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas notificou a prefeita e disse, olha, nós vamos firmar um termo, né, de ajuste de gestão e você precisa acabar com essa folha secreta. Esse termo foi assinado em 23. É verdade, tem até dezembro agora para fazer. O problema é que não foi feito nada. E eu te pergunto, ô Bruno, para a gente acabar, né, com essa dúvida, com essa suspeita que o próprio Tribunal de Contas já disse, foram 386 milhões, gente, para pagar super salários para amigos da prefeita, até para parente dela. Esse dinheiro poderia construir hospital municipal sem precisar pegar empréstimo e ainda sobraria dinheiro para construir 21 novas EMEIs, as creches para atender as crianças que estão fora hoje da escola. Então eu estou debatendo isso na eleição para dizer para a prefeita que não, ela não precisa esperar mais um dia. Ela tem que acabar com isso, porque isso é ilegal e também é imoral. O que eu estou pedindo a ela? Coloca no site da transparência
toda a remuneração que as pessoas hoje recebem da prefeitura. Se não tem nada errado, não tem por que esconder. Apresenta os nomes de todos os servidores, quanto eles ganham, para a gente poder ter a tranquilidade de saber que a prefeitura está tratando com mais lisura o dinheiro público. Candidata, em relação à educação na primeira infância, né? A gente sabe que ali é onde tudo começa, onde você tem a formação dessas crianças num futuro próximo. O que a senhora, caso eleita for, pretende realizar de investimentos e de melhorias na educação na rede municipal de Campo Grande? Bruna, a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero zerar essa fila de espera dentro da nossa gestão, não deixar nenhuma criança fora da creche, fora da EMEI. Hoje tem 7 obras de EMEIs inacabadas, obras que vêm se arrastando, com aproximadamente 30 milhões de um orçamento da educação que hoje, gente, olha o tamanho do orçamento da educação em Campo Grande, é de 1 bi e 400 milhões. Grande parte é para pagar o salário do servidor, que inclusive a gente precisa valorizar mais o professor e não esquecer do administrativo, a merendeira, que é quem faz a merenda, a pessoa que limpa a escola, quem trabalha lá na secretaria, é para pagar salário dessas pessoas, a gente precisa avançar, inclusive, na valorização, mas sobra mais de 300 milhões por ano para novos investimentos. A pergunta que eu faço é, se tem mais de 300 milhões, por que não colocou como prioridade concluir as 7 obras das EMEIs? Ô Bruno, quando uma criança está fora da escola, além dela não se desenvolver como ela poderia e deve desenvolver o seu conhecimento, está socializando com demais crianças, está lá brincando, que é um direito da criança de brincar com os coleguinhas, a criança fica exposta, porque a mãe tem que trabalhar, você que é mãe e sabe que tem filho e não consegue a vaga, sabe do que eu estou falando. As mães precisam ir trabalhar, não conseguem a vaga e às vezes tem que arriscar. Aí deixa o filho com alguém, às vezes é um conhecido, que talvez nem tenha tanta confiança, o índice de abusos dessas crianças aumenta quando a criança está fora da EMEI, está fora de uma creche. Por isso, eu vou começar protegendo a primeira infância, entregando essas vagas para que essas crianças não fiquem mais fora. Depois, é reestruturar melhor. Essas crianças têm um direito, né, de ter acesso aos brinquedos de qualidade, tem que ter acesso ao professor que está lá, tem que ter acesso ao auxiliar de educação infantil, que hoje são muito mal remuneradas e que precisam estar atentas, motivadas e com qualidade de vida para poder cuidar melhor das crianças de Campo Grande. Candidata, a gente percebeu que nesse segundo turno os posicionamentos, né, da senhora, quanto também da sua adversária, Adriane Lopes, parecem ser posicionamentos mais firmes. Vocês foram mais para o embate. Isso envolve também em relação a dizer que, olha, eu sou de direita, eu tenho apoio do PT, eu não tenho apoio do PT, enfim. A senhora se posiciona na eleição como uma candidata de direita, né? Centro-direita. Centro-direita. E a senhora trabalhou na SUDECO, que é do governo federal, né? do presidente Lula. Essa imagem que a senhora passa de centro-direita, mas também esteve atuando no governo federal, isso não gera uma dúvida em relação ao eleitor? De jeito nenhum, Bruno. Sabe por quê? Olha só, ontem, inclusive, no debate eu dei um exemplo. O governador Tarcísio, que é o governador de São Paulo, que inclusive, né, mandou um vídeo aí apoiando a candidata, o partido dele é o Republicanos, né? O partido dele está no governo do Lula. E ele mesmo já trabalhou no governo da Dilma. E é um homem de direita. Sabe por que ele trabalhou no governo do PT, o Tarcísio? Porque ele é competente. O partido dele indicou para ele cumprir uma missão pelo país e ele foi. Sabe por que eu fui para a SUDECO, mesmo não sendo do PT, mesmo não tendo, né, apoiado o presidente Lula nas últimas eleições? Nunca escondi isso. Nunca precisei mentir isso, eu não estive junto, não apoiei, mas eu fui para lá indicada pelos 4 governadores da região Centro-Oeste, porque a SUDECO é uma autarquia federal que cuida só do Centro-Oeste. Fui lá indicada pelo governador Eduardo Riedel, que não é do PT. Fui lá indicada pelo governador de Goiás, que não é do PT. Fui lá indicada pelo governador do Mato Grosso, que não é do PT, e pelo governador do Distrito Federal, que também não é do PT. A minha competência me levou à SUDECO e foi muito importante ir para a SUDECO para poder cuidar do Mato Grosso do Sul, o período que fiquei lá, e cuidar de todos os demais estados que compõem a região Centro-Oeste. Agora, é importante dizer, né? A candidata Adriane, ela sempre bate muito nesse assunto.
sobre essa questão de quem tem apoio de quem. Eu não tenho apoio de nenhum partido no segundo turno, nenhum partido está me apoiando, mas eu tenho apoio de pessoas, de todos os partidos. Aliás, eu tenho apoio de pessoas do partido da prefeita. O vereador João Rocha é do PP e não ficou com ela, está me ajudando. Eu tenho apoio do MDB, das pessoas do MDB, eu tenho apoio de pessoas do PSTB, eu tenho apoio de pessoas do PT. Eu sei dialogar com todo mundo sem deixar de ser quem eu sou. E a candidata Adriane tem apoio do PSB, através do vereador Carlão, que é o presidente do partido, e o PSB nada mais é do que o partido do vice-presidente do Lula, que é o Alckmin. Então, tem que parar com essa hipocrisia. E eu sempre falo para a candidata, 30 segundos. Eu sempre falo para a candidata que está disputando contra mim, vamos debater Campo Grande. As pessoas querem saber como é que nós vamos acabar com a fila de espera na saúde, a fila da EMEI, o asfalto que precisa chegar aí para você no seu bairro. Por isso eu quero uma oportunidade e pedir o teu voto para trazer essa mudança no dia 27. Vem comigo, vote 44, vote Rose Modesto. Candidata, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa. Muito obrigado por ter aceito vir aqui participar dessa entrevista. Obrigada, Bruno. Um momento importante para que você, eleitor, possa aí tirar a sua conclusão e escolher aquela candidata que melhor lhe representa. Candidata, muito obrigado. Boa sorte, tá? Obrigada. Olho no voto, olho na Band.